Olá a todos e todas. Sou Marco Antônio de Moraes, diretor da Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. E hoje temos a grande satisfação de receber a talentosa professora doutora Margarete Dalcomo para dialogarmos nesse primeiro vídeo da Associação Paulista de Medicina sobre o Dia Mundial Sem Tabaco. Bom dia, Marco Antônio, um prazer falar com vocês e, sobretudo, prestigiar a Associação Paulista de Medicina. Um prazer. Que estratégias a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia vem organizando para o enfrentamento e o controle do tabagismo em nosso país? Olha, Marco Antônio, a pergunta é muito boa e dá margem a respondermos de diversas maneiras, eu serei bastante objetiva, né? Eu acho que o Brasil tem uma experiência muito boa e que nós temos que prestigiar e defender, que é o controle do tabagismo iniciado com ações feitas através do próprio Ministério da Saúde há 30 anos atrás. Eu era uma jovem recém-formada, mais de 30 anos atrás, quando fui a primeira secretária do Grupo Técnico contra o Tabagismo no Ministério da Saúde, que foi um grande privilégio, convivi com grandes professores. Ao assumir a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, nós temos uma comissão relacionada aos problemas do tabagismo muito ativa e nós temos mantido uma posição muito firme. Eu escrevi, junto com o doutor Paulo Correia, que é o nosso coordenador da Comissão de Tabagismo, que é de Minas Gerais, um artigo publicado recentemente no Globo, em resposta a um outro artigo que havia sido publicado defendendo o cigarro eletrônico, quando nós pensamos haver conseguido um sucesso enorme. O Brasil é um exemplo para outros países nesse sentido, de termos menos de 10% da nossa população que fuma, o que é um sucesso, Marco Antônio, com as ações feitas, e a sociedade sempre caminhou nas diretorias anteriores muito próxima das ações governamentais e não governamentais também. Então, o que a sociedade tem feito é rapidamente se manifestar, como esse artigo que eu escrevi, denunciando a falácia que são o cigarro, que é os cigarros eletrônicos, né? A tragédia que hoje se abate sobre a nossa juventude. Nós temos atendido adolescentes com 12, 13 anos já fumando cigarro eletrônico e os pais levam, que apresentam quadros respiratórios. Então, essa é a nova desgraça que hoje enfrentamos. Então, a sociedade preparou, por exemplo, para o próximo dia 31 de maio, nós teremos muitas ações que serão feitas nas estações de metrô, aí em São Paulo, inclusive, com a distribuição de informação, o mínimo possível impresso, porque hoje nós hesitamos muito, né, por razões ambientais, de fazer um papel impresso, que depois é desprezado, mas enfim, ações de participação na imprensa, artigos. Hoje saiu publicado um artigo do Dr. Paulo Correia, justamente. Então, a sociedade tem se manifestado não apenas junto às ações governamentais, mas tendo manifestações não apenas minha, mas de vários dos nossos membros. A nossa Comissão de Tabagismo é extremamente ativa, né, em ações que possam ser feitas junto à sociedade civil. Então, nós temos várias entrevistas marcadas ao longo desse período, agora, dessa semana, do 31 de maio. A sociedade não pode estar distante da sociedade civil, no sentido que é ela que é o nosso objetivo, Marco Antônio, né? Publicar artigos científicos é um objetivo, mas esse não é aquele que tem impacto junto à sociedade. Nós precisamos alertar dos malefícios do cigarro. Hoje, nós sabemos que o câncer do pulmão atinge as mulheres, né? Porque nós sabemos, todos nós, o movimento de libertação das mulheres passou também pelo adquirir o hábito de fumar, infelizmente. Então, hoje, nós já estamos vendo as consequências disso, né, décadas depois, do câncer de pulmão extremamente prevalente entre as mulheres. Então, os malefícios do cigarro, Marco Antônio,
É preciso que a sociedade entenda, isso nós temos dito seguida e exaustivamente, né? Não adianta trocar o cigarro pelo cigarro eletrônico usando a retórica falaciosa de que ele vai ser digamos, um intermediário para que a pessoa pare de fumar. Isto não é verdade, né? E é criar uma nova legião de dependentes de nicotina, que é a substância química que mais rapidamente, uma das que mais rapidamente gera dependência química. Então, essa retórica falaciosa, nós temos exaustivamente nos comprometido digamos, a desconstruí-la junto à sociedade civil, junto à imprensa, junto aos colegas, junto aos estudantes de medicina, aqueles mais jovens. Então, a sociedade tem muitas atividades marcadas para o dia 31 de maio. Estaremos na mídia, estaremos na imprensa, nossas redes sociais estão plenas de informação e teremos essas atividades públicas que vamos fazer em lugares de grande circulação também. Teria uma segunda e última pergunta, doutora Margarete. Qual ação a senhora julga de maior relevância na atualidade para continuarmos diminuindo a prevalência do tabagismo no nosso país? E a gente sabe que o Brasil é um exemplo nesse quesito para todo mundo. E, paulatinamente, a gente vem diminuindo essa prevalência. E é um exemplo aí para outras atividades que a gente tem em relação à alimentação, outros fatores aí de risco para as doenças crônicas, né? Nesse sentido, qual a ação que a senhora julga mais relevante para a gente continuar nesse declínio da prevalência do tabagismo? Olha, Marco Antônio, eu acho que as ações elas não podem sofrer solução de continuidade, elas têm que guardar uma linha de consistência permanente, porque a luta ela é muito desigual. A força da indústria tabageira, digamos assim, é muito grande, né? Muito poderosa. Então, você imagina, quando é colocado num jornal de grande circulação, né? Ou a própria Inglaterra, né? Que deu esse exemplo desastroso para nós, a Inglaterra que no National Health já fez tantas coisas boas, né, de que vai liberar o cigarro eletrônico para ser vendido lá, porque isso seria um mecanismo, aquilo que eu te disse, um rito de passagem para parar de fumar. Isso é uma bobagem, um erro completo. No Brasil, a sociedade, inclusive, participou muito de conseguir que a Anvisa não autorize a venda e comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil. Eu acho que manter a consistência das nossas ações, que nós já fazemos há bastante tempo, e hoje ter uma ação muito firme e consistente contra, primeiro, a liberação do cigarro eletrônico, porque é falacioso, ele não é intermediário para coisa nenhuma, vai criar uma nova legião de dependentes de nicotina e, muito provavelmente, essas pessoas voltarão a fumar cigarro se isso ocorrer. Então, a nossa atuação tem que ser para conseguir apoiar os órgãos governamentais regulatórios, como a Anvisa, para que não libere o cigarro eletrônico e desconstruir essa informação, esse discurso, digamos assim, que foi criado pela indústria do tabaco, né? Você sabe que quem está produzindo cigarro eletrônico era quem produzia cigarro, quem produz cigarro. Então, assim, é uma coisa absolutamente, assim, a gente diria até que é quase perverso, sabe, Marco Antônio? Porque quando você vê um menino de 12, 13 anos com um vapor na mão, né, porque é bonito, porque está na moda, porque tem os formatos mais divertidos, né, isso é algo que nós precisamos que os pais, inclusive, estejam alertas para que isso aconteça. Eu estou nos Estados Unidos nesse momento e ontem mesmo participei da mesa redonda aqui no Congresso americano, né, mostrando as mortes por EVALI, que é o nome que se deu à pneumonia causada pelo cigarro eletrônico, insuficiência respiratória de gente jovem morrendo por causa disso. Então, isso é algo que exige de nós um compromisso, não apenas institucional, viu, Marco Antônio, mas pessoal, né? Eu tenho esse compromisso de várias vezes ao dia, né, se vejo alguém, se encontro um jovem, enfim, intervir e alertar, porque é isso, quer dizer, você vai criar um novo milhares e milhares de pessoas que vão ficar dependentes de uma substância química que gera dependência, além de todos os outros, mais de 1.000 substâncias químicas das quais se faz
os cigarros eletrônicos. Então, eu acho que, nesse momento, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia tem o dever de manter um trabalho cotidiano primeiro, contra a liberação, porque isso seria um erro estratégico, né? Achar que liberar vai controlar melhor, não, porque o discurso que se faz em resposta a nós é de que hoje está todo mundo fumando, é verdade, né? Entra por contrabando e você passa no Rio de Janeiro, São Paulo, eu vejo centenas de pessoas com cigarro eletrônico. Então, eu considero que essa nossa posição ela é hoje a mais estratégica, de esclarecimento, né? Não de punição, mas sim de esclarecimento às pessoas. Um ganho de consciência é sempre um presente se alguém pode ajudar o outro a ter, né, Marco Antônio? Essa é a nossa Verdade. posição. Doutora Margarete, muitíssimo obrigado. A gente teria bastante coisas a discutir aqui em relação a essa data tão importante, que é 31 de maio, comemorada aí no mundo inteiro. A gente sabe que essa é uma data pontual, mas as ações contínuas são necessárias para deter esses efeitos deletérios, contribuir cada vez mais para o esclarecimento da nossa população em relação à morbimortalidade, em relação aos inúmeros efeitos nocivos que o tabagismo traz à nossa sociedade. Muito obrigado mais uma vez, à Sociedade Paulista de Medicina, assim como a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, agradece muito a sua colaboração, não apenas nessa temática, mas na saúde como um todo. Nosso respeito é imensurável à sua pessoa e, como eu disse, a seu grande talento. Muito obrigado, doutora Margarete. Muito obrigada e cumprimento mais uma vez a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e a Associação Paulista de Medicina. Meu abraço a todos.